Essa semana, se você correr, você vai cair, viu? Se correr, vai cair, tô te avisando. É a semana pra talvez você entrar na academia. Enfim, vamos devagar. Vem comigo, mas vem sem pressa. Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Esse é mais um episódio desse canal Mente Virada. E hoje a gente vai fazer a carta da semana. Inclusive, a carta da semana já está aqui, ó. Quem tá vendo o vídeo é o Cavaleiro de Ouros. Aí a gente tem que pensar muitas coisas, tá? Mas aqui vai ser tranquilo, vai ser rápido, pra você entender como é que você vai lidar com esse negócio de carta da semana. Primeiro, não é uma previsão como essas que o povo faz pros signos, sabe? Vou tirar aqui um bocado de carta e prever o seu futuro. Não tenho interesse em fazer isso, porque isso provavelmente não vai prestar pra você. Se 1 milhão de pessoas virem esse vídeo, essa previsão, se eu fizer uma narração aqui de várias coisas que vão acontecer com essas 1 milhão de pessoas? Claro que não. É óbvio que não. Então isso seria só um argumento para enganar vocês. E a ideia aqui não é essa. A ideia é que o tarô seja uma ferramenta de orientação. Então a gente vai pensar uma série de coisas sobre essa carta para ver como é que a gente pode lidar com isso nessa semana, beleza? Então, do que é que fala o Cavaleiro de Ouros? Cavaleiro de Ouros, assim como todo cavaleiro, ele fala sobre ação. O cavaleiro é aquele que age. Quando a gente fala do Cavaleiro de Ouros, a gente está falando de uma ação voltada para o elemento terra. O elemento terra tem tudo a ver com o plano material. Dinheiro, saúde física, é um movimento que é um pouco mais lento, então é um tipo de ação que foca pela constância. Um processo que é mais lento, um processo que traz segurança, né? Uma terra firme nos dá segurança para pisar. Então, é sobre agir de forma que você tenha constância, foco, paciência, de um jeito que isso proporcione para você coerência, consistência. Ou seja, se você tiver uma ação nessa semana que ela é destrambelhada, impulsiva, ela é impensada, que você sai fazendo as coisas metendo louco demais, isso não tem nada a ver com essa energia. Toda carta tem os seus aspectos positivos e negativos, e uma forma de você tentar imaginar como é que você vai lidar com isso, como é que você vai compreender isso, é você pensando no excesso daquela energia e na ausência daquela energia, né? Quando essa energia está forte demais ou fraca demais. Então, quando a energia do Cavaleiro de Ouros está muito forte, eu teria o excesso de constância, o excesso de foco, o excesso de paciência, o excesso de consistência. Como assim, né? Isso pode gerar uma certa estagnação, pode gerar uma lentidão excessiva. Você fica uma pessoa meio letárgica. Eu tô fazendo as coisas aqui de uma forma que pô, até poderia acelerar, mas eu sou o Cavaleiro de Ouros, então eu vou levar o meu tempo. E às vezes esse meu tempo pode demorar demais. E aí pode ser um problema. Imagina uma graduação que você poderia fazer em 4 anos, você leva 10 anos. Às vezes, né, dependendo da forma que você jogar, essa carta pode indicar isso mesmo. Não, faz isso aqui no seu tempo sem se apressar. Pode ser. Mas também pode ser um alerta, né? Cuidado para você não ser uma pessoa lesada demais. Ah, tem um negócio aqui para entregar no final dessa semana. Se eu for lento demais, talvez eu não consiga cumprir esse prazo. Entende? Então, observar aqui a carta. Você tem um cavaleiro em cima de um cavalo e eles estão paradíssimos. Você vê que ele está bem retinho. Diferente, por exemplo, do cavaleiro de espadas e do cavaleiro de paus, que são dois. Ó, tá aqui o cavaleiro de espadas, ó, que eles estão em movimento, né? O cavaleiro de ouros ele tá paradão. E aí existe uma ideia de que o cavaleiro de ouros é o cara que tá prontíssimo para agir, mas ele vai agir no momento correto, né? Então ele vai dar o bote quando for necessário dar o bote. Já os outros cavaleiros, eles podem ser que tomem uma atitude antes mesmo da hora. E aí nisso pode rolar algum problema, né? Algum tipo de prejuízo. Então é sobre construir aos poucos, é sobre não ter pressa, né? Mas é sobre ter um propósito, porque senão você fica letárgico demais e aí não sai do canto. Como essa energia pode se manifestar nessa semana? Essa carta então vai chamar atenção para coisas, por exemplo, tarefas práticas que exijam organização e disciplina. Por exemplo, você arrumar o seu quarto, uma atividade física, uma dieta, uma rotina de estudos, uma organização da sua vida financeira, fazer uma planilha de gastos, por exemplo, da sua receita, do seu faturamento, um planejamento de investimentos futuros. Mas assim, tudo bem que a gente está falando dessa semana, né? Então, coisas que levam mais do que 2 semanas
Aí é mais interessante que você faça um jogo específico sobre isso, né? Que a gente tá fazendo uma coisa mais geral. Mas focar sua energia nessas questões, nessa semana, pode ser muito interessante, tá? Como eu falei, também questões financeiras. Então, no meu caso aqui, eu tô fazendo esse vídeo no final do mês. Então, para algumas pessoas, essa tal estabilidade que o jogo fala, né? Esse foco, essa paciência, pode significar isso também, né? Segurar a onda para não gastar o que você não tem, para não gastar mais do que você deve, né? Então, essa energia da materialidade, do sustento, da estabilidade também tem a ver com manter e cuidar. E aí, quando a gente aplica isso, por exemplo, para o campo profissional, você focar em realizar um bom trabalho, em ter uma certa rotina, não adiar demais, não procrastinar demais. Ainda que você vai investir no seu trabalho de forma que seja um avanço lento, isso não é um problema desde que haja consistência. Assim como eu, por exemplo, eu fazendo esse vídeo aqui, né? É uma coisa que eu estou fazendo no meu trabalho. Esse não é exatamente um conteúdo viral, mas é algo que é interessante de ser feito com constância, né? Porque aí você que gosta de tarô, seja como consulente, seja você um cartomante, você pode vir aqui e aí aprender alguma coisa, ter algum insight em relação a essa carta, por exemplo, enfim. Então fazer algo com disciplina e constância no campo profissional, absolutamente importante, tá? Forma, o que eu já disse, não agir por impulso, não fazer investimentos malucos ou tomar decisões muito deterministas nessa semana, porque é tudo sobre estabilidade, tá? No caso aqui, o sucesso do Cavaleiro de Ouros está na consistência e não no imediatismo. Se a gente pega essa carta e aplica não só o campo amoroso, mas tudo aquilo que tem a ver com afeto, né? Então, pode ser os relacionamentos amorosos, pode, mas também as amizades, a família e tudo mais. Essa é uma carta mais fria, né? Não é uma carta que fala, por exemplo, pra você super se declarar, fazer uma loucura de amor, alguma coisa desse tipo. Mas fala de você buscar construir ou investir, alimentar as relações com mais constância. Então você não precisa fazer uma loucura de amor pro seu amigo, pra sua namorada, mas você se manter presente, né? Você se fazer presente, procurar ouvir essa pessoa, tudo mais, né? Essa é uma carta, como ela é uma carta mais passiva, é uma carta que eu indicaria como um lembrete de escuta, né? Então é uma carta para você escutar mais do que você falar. Esse afeto do Cavaleiro de Ouros, ele é mais manifestado através da presença, não através de coisas grandiosas. Mas isso aqui também poderia significar, né? Um jantarzinho, dar um salgado de presente. Olha só como é interessante a gente ficar pensando sobre a carta. Mas se a gente está falando de uma ação consistente, às vezes um jantar talvez não represente tão bem, né? O Cavaleiro de Ouros. Um salgado, provavelmente não. Agora, uma dieta, sim. Sacou? E a dieta, assim como o Cavaleiro de Ouros, é um negócio que vai dar um resultado a partir de um processo que é contínuo e lento. Entendeu? É diferente de, sei lá, o Cavaleiro de Paus, que é mais imediatista, é o cara que come uma pratada gigantesca de feijoada e depois pode ficar empanturrado. Quer dizer, fez um negócio por impulso, depois esse impulso trouxe uma consequência que não é tão boa. Já o Cavaleiro de Ouros é o cara que faz o negócio de pouquinho, né, devagar e sempre, e aí ele tende a ter resultados mais positivos, mas o resultado não é imediato. O bucho pesado depois da feijoada é imediato. O resultado de uma dieta não é imediato, ele leva mais tempo, tá? Então, não espere também resultados muito malucos nessa semana. Entenda que é o trabalho de formiguinha. Mas eu tava falando de questões familiares e amorosas, né? Então tem a ver com isso também. Talvez o seu sentimento pela pessoa não surja de uma hora para outra. Ele precisa de tempo, né? E talvez, Júnior, a pessoa não me ama tanto quanto eu amo ela. Talvez essa pessoa precise de mais tempo para desenvolver esse sentimento, para desenvolver essa relação. Júnior quer terminar o namoro. Aí vem aqui o Cavaleiro de Ouros. Calma. Será que esse é o momento adequado? Agora sim. Se é uma coisa que você vem pensando há bastante tempo, aí já parece fazer mais sentido. Vamos para as armadilhas, né? Como é que a energia dessa carta pode te enganar, te prejudicar, enfim. Esse foco, essa paciência, essa constância pode me deixar tanto num estado de letargia, né, um pouco mais lento, mas também pode me deixar no piloto automático. Tô há tanto tempo habituado a fazer uma coisa de uma determinada forma que aí eu vou só seguir fazendo isso para sempre a mim. Pode trazer também acomodação, sabe? A constância como um negócio que mata o tesão de viver, o tesão de fazer as coisas. Então pode trazer uma energia mais fria, né? Mais sem graça, mais apática. É interessante, inclusive, que o naipe de ouros, ele tá relacionado com o elemento terra. Especialmente na Europa, o elemento terra é considerado algo
frio. Eu que tô aqui no Ceará, se o tarô tivesse sido criado no Ceará, esse naipe não seria um naipe de energia fria, né? Seria uma energia quente, porque aqui é quente. Então é isso, galera. Acho que já deu para dar uma pincelada, né? Então, façam as coisas com paciência. Aquilo que exige constância, dedique, né, a sua energia, a sua atenção para que você possa ter uma dedicação constante e evite qualquer ação que venha de uma forma muito impulsiva, tá bom? No canal a gente tem um episódio do podcast, tem outros assuntos também. O último vídeo que eu soltei foi sobre como fazer perguntas ao tarô, tá? Aqui a gente fez uma interpretação mais complexa, mais completa sobre uma carta, mas dificilmente uma carta vai te responder de uma forma adequada. Então aqui a carta da semana, ela vai servir para a gente cutucar esses assuntos, levantar todos eles, e aí a gente vai pensando e refletindo e não só obedecendo. Tá? Mas assim, o que dá para saber é, impulso demais nessa semana provavelmente é um problema. Se inscreve no canal, comenta quais as suas percepções sobre essa carta, o que é que te chamou a atenção. Se você tirou uma outra carta na sua semana, como é que é? Tirou? Fala para mim. É isso. Envia aí para outras pessoas. Tô aqui fazendo o meu trabalho de cá, você faz o seu trabalho daí. E assim a gente cria uma comunidade de cartomantes que não são fuleiragens, nem apelões. Beleza? Beijos e até a próxima.